oração, através do louvor. Querido Deus, nesse momento nós queremos abrir a Tua palavra, pedir a direção do Teu Santo Espírito sobre nossas vidas, Senhor. Que não seja eu, mas seja Teu Espírito Santo falando através de mim e a Tua igreja que aqui está, Pai, possa ouvir, compreender e sairmos daqui edificado por Ti. Abençoa nós que estamos, também pedimos a Deus em favor daqueles que não puderam chegar, que Teu Santo Espírito abençoe grandemente a vida dos Teus filhos, em nome do Senhor Jesus que nós oramos e já Te agradecemos. Amém e glória a Deus. Eu já convido os irmãos, aproveitando que o irmão está em pé, para abrir a palavra no livro de 2 Crônica, capítulo 20, a partir do versículo 1, que diz assim a palavra de Deus. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com alguns dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então, vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é Engedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou um jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus no céu? Pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, e diante do teu povo Israel, e não a deste a semente a Abraão, teu amigo para sempre? E habitaram nela, edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. Eis que nós dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar? Ó Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, pois os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Até aqui só. Os irmãos podem sentar. Quando nós nos sentimos ameaçados por algum problema, por algum inimigo, ou então passamos por uma necessidade no nosso dia a dia, é muito comum, né, nós dobrarmos nossos joelhos e nós orarmos a Deus, pedindo a Deus que nos livre, pedindo a Deus que nos ajude diante da situação que muitas vezes nós estamos breve a passar por ela. E nós vemos aqui no texto que o rei Josafá, ele nos fornece um dos melhores exemplos bíblicos, que é de louvar a Deus quando se deparamos com o inimigo. Sempre nós oramos para que Deus nos livre
que nós não venhamos passar, que nós não venhamos sofrer com o inimigo. Mas o rei Josafá, ele louva a Deus quando se deparou com esse inimigo. Ele reúne o povo para vir, para proclamar um jejum ali. E no momento que uma grande multidão, então, de soldados adversários se reuniu ali com ele, diz a palavra de Deus, então Josafá, ele faz essa convocação, ele pede para o povo que viesse, para o povo que jejuasse, para que ele pudesse entrar na presença de Deus. Para que tivesse, então, ali o privilégio de orar a Deus. E que Deus pudesse, então, naquele momento de grande luta, de grande aflição, pudesse vir ao seu encontro, vir ao seu socorro. E Josafá, então, ele orou a Deus. E a oração de Josafá, a primeira oração, as primeiras palavras do rei Josafá, está aqui no versículo 5. Ele confirma a onipotência de Deus. Ele diz aqui: pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, versículo 6, ó Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus no céu? Pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente. Na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Então, neste momento, Josafá, ele reconhece aqui a onipotência de Deus. Ele reconhece a soberania de Deus. E ele continua dizendo na palavra de Deus aqui, da confiança do seu povo também no Senhor Jesus. O versículo 4, ele diz aqui no versículo 4, muito claro, ele diz assim: e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também toda a cidade de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Então Josafá, ele está ali buscando a Deus, clamando a Deus, falando da onipotência de Deus, falando da confiança do seu povo em Deus. E Josafá, ele clamou a Deus especificamente sobre aquilo que ele precisava. Falar com o Senhor Jesus. E aqui na palavra dele diz assim: Deus, não temos força, não sabemos o que fazer, mas ele tinha um segredo. O rei Josafá tinha um segredo. E qual era o segredo? Ele acrescentou para o Senhor dizendo: os nossos olhos estão postos em ti. Nós podemos, irmãos, enfrentar muitas lutas também, como Josafá enfrentou. E nós precisamos, assim como Josafá, como o rei Josafá, nós se colocar diante de Deus com sinceridade. Colocar diante de Deus aquilo também que nós precisamos, mas com uma confiança única no Deus verdadeiro que nós servimos. E eu gostaria que os irmãos abrissem comigo a palavra de Deus aqui no Salmo 20. No Salmo 20, no versículo 6, ele diz assim, o salmista, ele também coloca, ele ora a Deus, ele faz uma oração confiante no Senhor Jesus, dizendo para Deus o seguinte: agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua destra. A pergunta, irmão, fica para nós aqui: nós somos ungidos de Deus? Nós confiamos inteiramente no Senhor Jesus? Se nós somos ungidos de Deus, certamente o Senhor, Ele vai ouvir as nossas orações e com a sua força salvadora Ele vem ao nosso encontro. Ele vem nos livrar. Ele vem nos abençoar. Ele vem suprir a necessidade a qual estamos passando por ela. E o versículo 7 ele diz assim: uns confiam em carro,
outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Oh, glória a Deus. Esse foi a oração que o salmista fez aqui para o Senhor Jesus. Ele não confiava em carro, não confiava em cavalo, não confiava em nada mais a não ser no único e verdadeiro Deus. E no verso 8 ele diz assim: uns se curvam e caem, mas nós levantamos-nos e estamos em pé. Aleluia! Glória a Deus! Uns confiam em imagem de escultura, um confia no seu dinheiro, um confia na sua casa, no seu carro. Mas nós não, nós levantamos o nosso olho, nós olhamos para o alvo que é Cristo Jesus e nele colocamos a nossa confiança. Por mais que a luta, as dificuldades, os problemas podem surgir, irmãos, mas nós continuamos em pé, porque Deus é o nosso refúgio verdadeiro. Versículo 9 diz assim: salva-nos, Senhor, ouça-nos, Rei, quando nós clamamos ao nosso Deus. Isso é o Deus qual nós servimos, isso é o Deus que nós buscamos, porque só nele há força, só nele há poder. E foi isso que o rei Josafá, ele se colocou diante de Deus. E ele diz assim: os nossos olhos se voltam para ti. Lá no Salmo 121 tem meu salmista, versículo 1 e 2, ele diz assim: eu olho para os montes, de onde me virá o meu socorro? O salmista olhava para que monte? Problemas, a dificuldade que o salmista enfrentou, as lutas que ele enfrentou. Ele via tudo isso algo muito, muito grandioso, mas nada mais grandioso do que o Deus que ele servia. Que ele disse assim: que o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Isso era o Deus que ele servia. Quando, irmão, quando eu sentimos ameaçado por um inimigo ou por uma batalha iminente. E essa batalha pode ser dentro de nós. Uma dificuldade que nós enfrentamos. A luta que passamos todos os dias. Ou seja, e aquela ameaça do inimigo, né, que nós vivemos cercados todos os dias da nossa vida. Somos ameaçados por diversas situações na nossa vida. Nós fazemos que nem o rei Josafá. Devemos nos parar tudo. Não devemos querer tomar as nossas próprias decisões com as nossas próprias forças. Nós devemos parar tudo e declarar a nossa dependência de Deus. A nossa dependência do Deus que olha por nós. A dependência de Deus que cuida de nós. A dependência do Senhor que disse: eu estarei contigo todos os dias. Nós devemos declarar a Deus a nossa dependência. Mas, além disso, expressar a nossa necessidade, o que realmente nós estamos precisando. O que nós não estamos dando conta, nós entregamos a Deus, para que Deus cuide de nós. E o rei Josafá, ele olhou para Deus, ele buscou em Deus e ele aguardou em Deus a resposta. E a resposta Deus deu. Versículo 14 até o versículo 17. Ele diz assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filhos de Benaias, filho de Jeiel, e de Matanias, levitas. Dos filhos de Asaf, Jaziel disse: dai ouvido todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vós assustei por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, senão de Deus. Aguarde no Senhor, entregue ao Senhor as suas dificuldades, entregue ao Senhor as suas lutas, os seus problemas. E muitas vezes, irmãos, nós queremos
agir do nosso jeito. Queremos buscar o melhor médico, que não é errado. Queremos o melhor serviço, que também não é errado. Queremos o melhor salário, que também não é errado. Mas, primeiramente, devemos nós entregar nas mãos do Senhor. Buscar o Senhor, para que Ele venha, para que Ele nos ajude. Lute por nós. Porque quando a palavra diz que a luta, a peleja não é nossa, é de Deus, é porque nós, pelas nossas próprias forças, pelas nossas próprias mãos, nós não temos recurso. O recurso vem do Senhor Jesus. No versículo 17 diz assim: nesta peleja não terei de pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação. Pare confiante em Deus. Pare sabendo do Deus que você serve. Do Deus que você serve. Do Deus que caminha com você. Do Deus que está com você. Mas primeiramente, você tem que depender de Deus. A dependência nossa é do Senhor Jesus. Nós não dependemos de algo para nós ajudar, para nós batalhar. Nós dependemos exclusivamente do Senhor Jesus. Quando o Senhor fala aqui no versículo 17, nesta peleja não terei que pelejar, parai. Ou seja, pare, clame a Deus, ore a Deus, entregue os seus problemas a Deus, as suas lutas, as suas dificuldades ao Senhor Jesus. É Ele que vai fazer a obra. É Ele que vai lutar por você. Quantas vezes nós não ficamos abatidos com uma enfermidade, seja uma enfermidade dentro da nossa família, ou de um vizinho, ou do irmão. Aquela enfermidade que muitas vezes a pessoa já está desanimado. Ele está lutando há muito tempo com essa situação. E ele já gastou tudo que ele tinha. Mas nunca pode desanimar. Nunca pode desistir. Porque Deus está com ele. Se ele confia inteiramente no Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é que tem força. É Ele que tem poder. É Ele que é soberano. E é Ele que está no controle de toda e qualquer situação. E a palavra de Deus diz assim, nós não sabemos o que fazer. Muitas vezes a pessoa diz assim, irmão, tudo bem com você, irmão? Diz, irmão, eu estou com tanto problema que eu não sei nem como eu vou fazer. Não sei por onde é que eu vou começar a resolver esse problema. Nós se deparamos, às vezes já passamos por isso, como eu passei. A gente enfrenta tantos problemas que muitas vezes não sabemos o que fazer, mas vamos entregar ao Senhor Jesus. Vamos clamar a Ele. Vamos dizer para o Senhor, Senhor, eu não sei o que faço. Senhor, eu não tenho uma iniciativa aqui nessa situação. Que o Senhor Ele vai agir em nosso favor. Ele vai olhar para cada um de nós e vai nos ajudar. Por quê? Porque o nosso olho se volta para o Senhor Jesus. Porque nós olhamos para o alvo que é Cristo Jesus. Quando o Senhor Jesus levou Ezequiel naquele vale de osso seco, o Senhor falou assim, pode esses ossos aqui reviver? Ele estava junto com o Senhor. Ele poderia dizer assim, Senhor, pode, né? Ele não falou isso. Ele falou, Senhor, tu sabes. Tu tem poder para isso. E é assim que nós devemos agir com Deus. Nós servimos esse Deus e Ele sabe aquilo que é o melhor para cada um de nós. Mas nós temos que se colocar na dependência dEle. Nós temos que se colocar dependendo dEle, que Ele vem nos ajudar. Quando Ele diz aqui para Josafá não pelejar, se colocar em pé e ver a salvação, ele diz assim, vê a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vós assustei. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Quando
quando Davi foi ungido rei, os filisteus, eles foram em busca de Davi. E Davi, quando soube, também foi ao encontro dos filisteus, mas antes ele buscou a Deus. E ele disse para o Senhor, Senhor, entregará nas minhas mãos? E o Senhor, pode ir que eu vou entregar nas suas mãos. E ele batalhou e ele venceu. E ele disse, por minha mão, Deus batalhou e venceu os filisteus. Os filisteus deram por derrotado? Não. Eles voltaram novamente a lutar. Davi novamente recorre a Deus. Deus disse, vai, mas não vai por aqui. Se rodeia, vai por detrás deles. Vai por detrás deles. Quando você viu um barulho nas amoreiras, como os unidos de cavalo, você vai, que eu saí e já batalhei a seu favor. É assim que Deus trabalha. É assim que Deus age na nossa vida. Quando nós sentimos algum problema, ameaçado em qualquer situação, irmãos, primeira coisa, vamos recorrer a Deus. Porque Deus disse, vai porque eu já fui ao teu encontro. Vai porque eu já batalhei por você. Você pode ir ao médico, vai, mas já decretei a tua cura. Vai porque eu já decretei a tua vitória. E nós ficamos em pé. Levantamos a nossa mão e glorificamos o nome do Senhor Jesus, por esta grande e maravilhosa vitória que o Senhor nos concedeu. Isso foi o que Josafá fez aqui no versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e moradores de Jerusalém, e lançaram-se perante o Senhor, adorando ao Senhor. Oh, glória a Deus! É isso quando nós estamos na presença de Deus. É quando nós podemos dizer que o Senhor nos abençoou, que o Senhor nos curou, que o Senhor nos libertou, que o Senhor caminhou conosco todos os dias e que o Senhor nos colocou em pé. E nós estamos aqui para nós louvar, exaltar, glorificar o nome do nosso Pai Celestial. Porque o Senhor nos ajuda, o Senhor nos cura, o Senhor nos liberta, o Senhor diz assim, vai porque eu já declarei para você a tua salvação, a tua vitória em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos, amados irmãos. Foi a palavra que Deus deu para me compartilhar com a igreja na manhã deste santo e maravilhoso sábado. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Amém? Vamos curvar nossa cabeça, irmãos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, Pai querido, por essa oportunidade que aqui estamos. Por esse sábado, Senhor, que é um sábado de descanso, é um sábado que podemos estar na tua casa, é um sábado que podemos cultuar o teu santo e poderoso nome. Peço neste momento, Pai querido, que receba esse culto de louvor e adoração ao teu santo nome, Pai querido, que a bênção do Senhor venha sobre a tua igreja que aqui está e que possamos sair daqui renovado e edificado pelo teu Santo Espírito. Eu oro e eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos.